Graça e paz, irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para gravarmos, tá? A lição de número 9 da nossa revista Compromisso, tá? Sempre eu mostro a revista, essa revista aqui, ó, revista Compromisso, tá? Que ela tem por título A Restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esté. Nós estamos estudando o livro de Neemias, já estudamos Esdras, Neemias, tá? Vamos ministrar agora a lição de número 9, que ela tem por título A Restauração Material se efetiva. Lembrando os irmãos que o slide que vai estar aqui no rodapé desse vídeo, esse slide não fui eu que fiz, tá? Sempre que nós fazemos os slides da lição de número 6 até a lição de número 10, que nós estaremos, se Deus assim nos permitir, postando ainda hoje, esse slide será o slide da revista da editora Convicção, tá? Da Convenção Batista Brasileira. Então esse slide que está sendo postado no rodapé dessas lições, da lição 6 até a lição 10, será o slide da editora da Convicção, certo? Para que a gente pudesse ter tempo de acompanhar. Amanhã lá na igreja, que eu faço parte, eu sou membro, eu estarei ministrando a lição de número 11, tá? Então nós estaremos preparando, aí sim o slide da lição de número 11, nós estaremos preparando, não estaremos utilizando o slide da editora Convicção, estaremos aqui, para a glória de Deus, ministrando agora a lição 9 e ainda hoje, se Deus assim nos permitir, a lição 10 e a lição 11, tá? Para que a gente possa aí estar em dia com os irmãos que tanto nos prestigiam, né, em ver as nossas lições, em ver os nossos vídeos, perguntam o que está acontecendo. Então, mesmo só que a gente for o seguinte: eu tenho um problema de saúde, ainda estou me recuperando, mas graças a Deus já está tudo certo, já terminei a medicação e a gente está voltando às nossas atividades normais. Se Deus quiser, agora nesse mês de abril, né, de 2018, a partir da segunda-feira agora eu estarei de férias da empresa que eu trabalho e terei aí, para a glória de Deus, mais tempo, né, para estar junto com os irmãos, para colocar algumas coisas em dia. Nós estaremos voltando a postar aqueles vídeos em que nós respondemos perguntas, né? Muitas perguntas estão aí engavetadas, irmãos que mandaram perguntar e a gente não conseguiu responder, na verdade por falta de tempo mesmo, mas a partir desse mês de abril nós estaremos colocando aí em dia esses nossos vídeos para a honra e glória do nosso Deus, tá? Então o texto áureo da nossa lição é Neemias capítulo 6, o verso 3, que diz o seguinte: Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então, na verdade, o que acontece? Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, nós vemos que os adversários, inimigos do povo de Deus, estavam tentando matar Neemias, fazer algum mal a ele, tá? E fizeram com que mensageiros seus fossem até Neemias chamá-lo para que descesse, para que pudesse assim se encontrar com eles e ter aquela, vamos dizer assim, reunião amistosa. Só que não era nada disso, era uma armadilha que eles estavam tentando contra Neemias, e Neemias, pela graça de Deus, entendeu que não seria algo benéfico e não foi, tá? Então esse texto nos fala sobre isso. Eu sempre estou dizendo nas lições, para que você possa entender direitinho a lição, só o texto áureo ele não vai fazer com que você entenda. É muito simples, é muito ralo, vamos assim dizer, tá? É necessário que você leia toda a leitura diária semanalmente, de segunda a domingo, tá? Nessa lição aqui, da lição 9, foi do capítulo 6 ao capítulo 7, 2 capítulos do livro de Neemias, certo? Então, se você, quando for estudar a lição 10, tá? Que ela tem por título A Reação Espiritual tem Início, então o texto áureo é Neemias 8:5, e a leitura diária dessa lição é de segunda a domingo, do capítulo 8 ao capítulo 9. Então, para que vocês já possam aí estar se preparando aí, no caso, para a lição 10, né? Quem ainda não estudou a lição 10, na igreja que eu faço parte, amanhã estaremos com a lição 11. Mas algumas pessoas, inclusive o meu irmão Marcelo, né,
o irmão Marcelo, que tanto nos prestigia aí nos nossos vídeos, meu irmão, essa lição 9, o irmão tinha me dito essa semana que vai ministrar essa lição 9 amanhã na sua igreja. Então eu espero que esse vídeo sirva grandemente para edificar a sua igreja, edificar a escola bíblica dominical e o nome do Senhor seja glorificado, tá? Então o irmão já pode usar esse vídeo aí na sua, para complementar, né, aquilo que o irmão já tem preparado para amanhã, tá certo? Então, a nossa introdução aqui da lição 9, a restauração material se efetiva, nos fala o seguinte, tá? É extensa a lição, tá? Nós vamos gastar aqui aproximadamente uns 40 minutos, 45 minutos, mas nós, para a glória de Deus, estaremos concluindo, se assim Deus nos permitir, tá bom? Então nos diz o seguinte: os opositores de Neemias o convidaram para uma reunião em Ono, um lugar a 32 quilômetros de Jerusalém, então um local distante. Neemias, percebendo as más intenções deles, lhes disse: estou empenhado numa grande obra e não posso descer, foi o texto que a gente leu, né? Neemias 6:3. Observamos nessa resposta que ele foi bastante cauteloso em não atender o chamado dos inimigos. Entendam bem, meu irmão, se o camarada, ele sabe que Cicrano é inimigo dele, Cicrano quer ver o mal dele, e esse Cicrano liga para eles: ó, vem cá, desce a 32 quilômetros aqui numa cidade próxima onde você está, e vem para aqui que eu preciso falar com você. Automaticamente, humanamente falando, a gente vai entender que existe algo de errado. Isso a gente já sabe de cara. E nesse caso específico aqui, Neemias poderia ter descido, porque aquele povo que estava chamando ele era um povo de posse, era um povo que tinha influência, era a elite da época. Então Neemias poderia até pensar: será o que eles querem comigo? Será que eles querem me ofertar alguma coisa? Será que eles mudaram de ideia? Será que eles querem ajudar? Apesar de que ele também não iria aceitar, né? Que o próprio Deus já tinha dito que não aceitasse a ajuda de estranhos na reconstrução tanto do templo como dos muros. Mas mesmo assim ele disse: não, não vou não, eu não tenho tempo para ir, tá? Observamos nessas nós já lemos isso aqui, né? Precisamos compreender que a segurança dada por Deus não nos dá o direito de sermos imprudentes. Jesus nos ensina: sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Está lá em Mateus 10:16. Alguns pensam que mesmo sendo imprudentes, Deus os livrará. Essa foi a mesma estratégia de Satanás ao tentar Jesus no pináculo do templo. A resposta de Jesus foi: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá em Mateus 4, capítulo 4, verso 7. Os adversários, por outro lado, os adversários por 4 vezes insistiram, convidando o governador para um falso encontro amistoso. Todavia, Neemias se manteve firme e recusou se expor ao perigo. A semelhança dele, temos muito a fazer para desperdiçar tempo ou energia em situações perigosas. Eis aqui uma grande lição: não faça concessões, não dê brecha a quem apenas quer seu mal. Então Jesus ele já tinha falado isso, tá? Não nesse período aqui, né? Nesse período Jesus ainda não tinha vindo a esse mundo como homem encarnado, ele não tinha vindo ainda. Mas 400 anos na frente, após esse episódio aqui, Jesus ele iria proferir essas palavras: sede simples, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Ele quis dizer o seguinte: tenha consciência do que você vai fazer. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: eu tenho a proteção de Deus. Claro, se você é um servo do Senhor, se você é um homem ou uma mulher que busca a Deus, desculpe, irmãos, eu estou solucionando muito, mas vamos terminar. Se você é um homem que busca a Deus, se você é uma mulher que busca a Deus, se você é uma pessoa que tem convicção em quem você está crendo, claro que Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Claro que isso acontece. Mas uma coisa está certa: nós não podemos subestimar o diabo. A Bíblia diz que o diabo está em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firme na fé. Nós temos de entender que temos um adversário, e esse adversário ele não é visível. Esse adversário ele é invisível.
Esse adversário nós não vemos. Sabemos que ele existe, mas não vemos ele. Então, por esse motivo, temos de ter um cuidado redobrado. E esse cuidado redobrado é estar debaixo da potente mão de Deus. Então, para isso, eu não posso, de forma nenhuma, se existe um local, que é um local muito esquisito, um local onde a gente sabe que é perigoso, eu acredito que Deus está comigo em qualquer momento, claro, mas se existe um lugar mais tranquilo para que eu passe, por que eu não vou por aquele lugar mais tranquilo? E muitas vezes eu estou tentando a Deus. Estou tentando a Deus. Quando eu faço determinadas coisas, semelhante o camarada lê aquele texto da Bíblia quando diz assim, beberão algo mortífero e não acontecerão nada. Mas a Bíblia, quando diz aquilo ali, diz o seguinte, que vão beber algo mortífero sem saber. Por isso que é importante a oração antes das refeições. Apresentar aquela alimentação ao Senhor para que aquilo seja benefício para o nosso corpo e para a nossa saúde. Por isso que é importante. Então aquele texto está relatando o quê? Que se caso eu beba inconscientemente algo mortífero, confiado no poder do Senhor, apresentando aquela alimentação do Senhor, eu acredito pela palavra de Deus que não vai me acontecer nada. Agora, se você pega um copo de veneno e você diz, eu vou beber esse veneno porque Deus está comigo e Ele vai me livrar, pode ter certeza, meu irmão, que é você bebendo um veneno, em alguns minutos você vai estar passando mal e possivelmente até morrendo. Porque você está afrontando ao Senhor. Você sabe de um perigo, você sabe de uma circunstância, mas mesmo assim você quer colocar Deus à prova. E Deus não é criança, Deus não é menino. A Bíblia diz que com Deus não se brinca. Então a gente precisa entender a coisa dessa forma. Não faça concessões. Não dê brecha a quem quer apenas seu mal. Tá? Jovens, adolescentes que estão aí começando uma vida amorosa, que estão gostando de alguém, que pretendem namorar alguém. Namorar, tá? Não é manter relacionamento sexual antes de um casamento. É um namoro. É um conhecimento. É conhecer a pessoa. Existem milhares e milhares de pessoas que estão saindo das igrejas por causa de relacionamento. E estão, desculpa a expressão, quebrando a cara, porque deixaram o Senhor, deixaram o Santo de Israel para conviver com uma pessoa que não tinha nada a ver com a sua ordem de fé e hoje sofrem amargamente devido a uma decisão que não estava nos planos do Senhor. A percepção da obra a realizar. Sanbalate e seus aliados, entendendo que Neemias não caiu em sua armadilha, era uma armadilha, resolvem enviar carta pública para amedrontar os trabalhadores. A correspondência deveria ser exposta ou lida em voz alta, em um ajuntamento público na cidade de Jerusalém, acusando Neemias de se proclamar rei. Eles mentiram aqui, tá? Eles disseram que Neemias estava querendo. Neemias já era o governador, mas eles estavam dizendo que Neemias queria se proclamar rei. Neemias nunca pensou nisso. Sanbalate tenta persuadir Neemias para que ceda e se coloque à mercê do mal. Vale ressaltar que os profetas foram citados como estimuladores de um golpe contra o Império Persa. Existiram profetas, a gente vai ler mais à frente na lição, que foram comprados. Profetas, que foram comprados. Será que você lembra de alguma coisa nesses nossos dias que a gente vê aí, né? Acredito que isso existe e muito ainda hoje. É perceptível a disposição do inimigo em tirar Neemias do centro da vontade de Deus. O que é que o inimigo queria fazer? Tirar Neemias do centro da vontade de Deus. É isso que o inimigo quer fazer. Enquanto o inimigo ele não conseguir me tirar ou tirar você do centro da vontade de Deus, ele não desiste. Ele não dorme, ele não come, ele não tosqueneja, ele não descansa. É 24 horas por dia maquinando, planejando algo para destruir a mim e destruir a você. Na sua reação de não ceder aos planos do inimigo fez diferença na bem-sucedida missão. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos de vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Está lá em 2 Timóteo 2,4. Uma coisa interessante nesse texto aqui é que a gente vê que quando um soldado, um policial, um militar, ele vai entrar na função, ele faz um juramento de que vai defender o seu estado, defender o seu país e vai fazer isso acima de qualquer coisa. O que é que ele quer dizer nesse juramento? Que se possível, se for o caso, se o pai dele
cometer um delito, cometer um crime, ele, estando em serviço, ele irá prender o seu próprio pai, ou a sua mãe, ou um irmão. Então, um soldado em serviço, ele não pode se envolver com coisas civis. Então, o que Neemias fez aqui foi algo plausível. A acusação feita a Neemias tem o seu nascedouro no coração perverso de Sanbalate. É tudo invenção tua. A falsa imputação do crime de insurreição contra Artaxerxes é veementemente negada por Neemias. Ele sabia que calúnia é algo decorrente dos corações instrumentalizados por Satanás e que as intenções de seus inimigos eram instaurar o pânico e fazê-los paralisar a obra do Senhor, que avança de maneira significativa. Não obstante, sempre teremos reações contrárias com o intuito de nos fazer parar. Quando estamos avançando na missão que Deus nos designou, tentavam atemorizar-nos dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Eles queriam que essa obra não fosse concluída. Eles queriam que esses muros não fossem concluídos. Tá? Em meio à tempestade, Neemias clama ao Senhor seu Deus numa oração, que deve ser a nossa também. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. O que foi que Neemias quis falar a Deus com essa oração? Ele quis dizer: Senhor, me sustenta. Tem misericórdia de mim. Isso a gente deve estar pedindo, meus irmãos, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós somos oprimidos por poderes maiores. Poderes maiores, quando eu falo, são poderes desse mundo. Instituições, políticos, elites. Somos a cada dia bombardeados por esse povo. Mas uma coisa eu gostaria de te dizer: o nosso Deus é maior do que tudo isso. O nosso Deus, ele pode suprir toda a nossa necessidade, independentemente de política, de presidente, de governador. Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Então, confiemos nele. Tá? Segundo ponto, o cuidado com as ciladas do inimigo. Os inimigos do povo de Deus são incansáveis. Estando Neemias na casa de Semaías, um profeta que foi subordinado por Sanbalate e seus companheiros, recebe um convite afirmando que a única esperança para ele consistia em se refugiar no templo. Olhe bem isso aqui. Tá? Quem poderia entrar no templo? A Bíblia diz que pessoas escolhidas para a missão, pessoas escolhidas para a função, né? Então vamos dizer aqui. Nessa aparente e inofensiva palavra profética, tá, entre aspas, existem muitas palavras proféticas hoje que a gente escuta o camarada dizendo: Deus mandou te dizer, e Deus não falou nada. Neemias percebeu a inescrupulosa armadilha por conhecer as Escrituras Sagradas. Como é bom o homem e a mulher conhecer as Escrituras Sagradas. O que é que a palavra de Deus diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O próprio Deus diz o seguinte: o meu povo se perdeu por falta de conhecimento. A palavra do Senhor foi lâmpada para seus pés e luz para seu caminho. Está lá no Salmo 119, 105. Da seguinte maneira, então foi dividido aqui em alguns tópicos, porque a palavra de Deus foi instrumento nessa situação aqui para Neemias. O ponto A diz assim: Neemias sabia que Deus não permitiria contrariar a lei mosaica, que proibia os leigos entrarem no templo. Mas tu e teus filhos cumprireis o sacerdócio com relação a tudo o que é do altar e a tudo que está depois do véu. Nisso servireis. Eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial. E se um homem comum aproximar-se dele, será morto. Está lá em Números 18, 7. A Bíblia é o nosso livro de regra e fé e prática. Relações, sonhos, pregações e livros. Profetas não devem contrariá-la. Cuidado. Meus irmãos, se alguma pessoa, se Davi Pérez vinha dizer algo para você, se o pastor da sua igreja vinha dizer algo para você, que esteja fora dos parâmetros da Bíblia, que esteja fora dos parâmetros de Deus, não aceite. É algo diabólico.
Lembram do que foi que Paulo disse? Paulo disse: se um anjo descer do céu e vos prega, você vê o anjo descer do céu assim, parou na sua frente. E esse anjo vinha pregando outro evangelho, que não seja este que está posto, seja considerado amaldiçoado, seja considerado anátema. Então, se fugiu da palavra de Deus, não provém do Senhor. A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para cumprir. A palavra de Deus é a verdade. A letra B. Neemias percebeu que Samaías era um falso profeta, pois Deus não contradiria sua própria palavra de forma nenhuma. Deus não contradiria sua própria palavra. Tem muita gente eloquente, pessoas que sabem falar perfeitamente, que tem um grau de cultura enorme, profetizando, está entre aspas, falando verdadeiras heresias em nome do Senhor. O relacionamento intenso e profundo com o verdadeiro nos dá capacidade para percebermos o falso. O relacionamento profundo com Deus, um relacionamento de leitura da palavra, um relacionamento de oração, um relacionamento de buscar a face do Senhor, ele nos dá total percepção daquilo que é falso. Meus irmãos, não precisa ninguém chegar para mim e você dizer assim: está errado. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica e testifica. Quando eu, Davi Pérez, faço algo errado, meu irmão, o Espírito Santo fala para mim na mesma hora: rapaz, está errado. E a minha condição é voltar e me arrepender e não fazer mais. O ponto C. Neemias diz que não é homem para fugir. Seu relacionamento com a palavra de Deus lhe proporcionava a convicção de que não estava sozinho em sua missão. As Escrituras davam-lhe a segurança e a coragem para não fugir. Ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus. E ponto final. Meu irmão, você está fazendo, você tem um ministério, você sabe que está fazendo a vontade de Deus. Eu pergunto, por que temer? Se a própria Bíblia diz que Deus ele é responsável pela sua obra. Se ele mandou fazer, ele vai cumprir, ele vai se responsabilizar. E por que o medo? Agora, existem pessoas que estão por aí, que mesmo se consagram pastores, que chegam numa beira de esquina e alugam um local, bota meia dúzia de cadeiras e diz que é um templo, que é uma igreja, e se considera pastor, e a gente vê que com pouco tempo essas igrejas fecham. O camarada cai em pecado. O camarada ele é humilhado. Por quê? Porque Deus não estava no meio daquilo ali. Nem tudo, escuta o que eu vou dizer a vocês, nem tudo que está dando certo é prova de que Deus está concordando. Nem tudo. Tenhamos cuidado. A letra D. Neemias sabia de suas limitações. Mesmo sendo governador e excepcional líder, a sua posição política não lhe dava o direito de fazer tudo. As Escrituras lhe ensinavam que apenas homens escolhidos por Deus podiam entrar no templo como dádiva ministerial. Está lá em Números 18:7. E ele sabiamente obedeceu aos ensinamentos do Senhor, recusando a proposta do falso profeta. Isso aqui, quando eu estava lendo, inclusive agora eu me lembrei. Eu estava lendo agora, eu me lembrei. O caso de Saul. Os irmãos lembram que Saul foi para uma batalha, ele ia para uma batalha e chamou Samuel, que era o sacerdote, para que Samuel fizesse um sacrifício a Deus em prol daquela batalha. Samuel demorou, não chegou a tempo. O que foi que Saul fez? Saul mesmo sacrificou. Ele fez o que não lhe era permitido. Ele foi ungido para ser rei. Ele não foi ungido para ser sacerdote. E por causa daquela desobediência, acabou morrendo. Então isso é uma coisa que Neemias ele cumpriu a risca. Ele disse: não vou entrar não, porque eu não fui escolhido para isso. Então isso é mentira. Estão dizendo que eu posso me refugiar no templo. Esse profeta está mentindo. A letra E. Neemias tinha consciência de sua missão ali. Sua intenção não era provocar escândalo. Neemias diz: a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Vituperar é ser censurado ou repreendido, ser motivo de escândalo e vergonha. Deus nos chamou para sermos sal e luz deste mundo tenebroso. E só podemos fazer diferença vivendo conforme as Escrituras Sagradas. O que foi que Neemias disse? Eu não quero ser escândalo para ninguém.
Eu quero ser uma pessoa irrepreensível. Eu quero ser aquela pessoa que os outros olhem para mim e digam: rapaz, esse camarada é humano, é falho, é fraco, mas esse camarada ele serve a Deus, esse camarada ele é obediente à palavra de Deus. E nós temos de fazer isso hoje. Temos de fazer isso hoje. E como temos de fazer? A nossa vida é uma vitrine. O que é que se coloca numa vitrine de uma loja? Os melhores produtos. Para que através daqueles melhores produtos, o cliente veja e sinta desejo em entrar na loja e comprar não só aquilo e outras coisas. Então nós somos uma vitrine. O mundo será evangelizado muitas vezes através da nossa vida. Muitas vezes, o maior testemunho que nós podemos deixar ou apresentar é a nossa vida. A maior Bíblia que muitas pessoas vão ler será a nossa vida. Muitas vezes não vão ler uma página da Bíblia, um versículo da Bíblia, mas eles vão olhar para a sua vida e vão dizer: rapaz, Jesus mudou a vida desse rapaz, Jesus mudou a vida dessa moça, Jesus mudou a vida desse homem e dessa mulher. Se mudou a vida deles, ele pode mudar a minha. E o camarada se converte e o Senhor é glorificado. O povo fazendo a sua parte. A celeridade com que foram reconstruídos os muros, aqueles muros, meus irmãos, foram reconstruídos em 52 dias. E era uma muralha gigantesca. Foi construída em 52 dias. Foi sem dúvida uma resposta à altura para aqueles que menosprezavam o povo de Deus. O texto diz que os adversários temeram e se abateram por causa da conclusão de tamanha obra. Porém, o melhor de tudo é que eles conheciam que o Senhor Deus foi o grande diferencial no sucesso daquele povo. O Salmo diz: e se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Salmo, no caso 126, 2. Nossa vida deve se evidenciar a ação da poderosa mão de Deus, para que ele seja glorificado. Havia um canal de comunicação aberto, no caso as cartas, entre alguns de Judá e seus opositores, em virtude das alianças decorrentes dos casamentos mistos. O leve trás de informações tinha como finalidade instaurar a insegurança e o medo daqueles que decidem abraçar a obra do Senhor. O que é que acontece aqui nesse ponto? Em tudo na nossa vida, meus irmãos, por mais simples que seja, é uma coisa que a gente faz rotineiramente. É uma coisa que a gente faz constantemente. Por exemplo, eu trabalho com call center. Eu sou um atendente de call center. E eu tenho todas as artimanhas, as manhas, para atender um cliente. Eu sei como atender um cliente, como atender um cliente. Mas isso não me dá o direito de dizer assim: eu não preciso de Deus. Eu preciso de Deus em tudo aquilo que eu já sei fazer. Eu trabalho com desenhos, com pinturas, para algumas empresas, inclusive até empresas grandes. Mas por saber fazer aquilo, eu não me subestimo. Em tudo eu preciso do Senhor. Em tudo eu preciso dele, em tudo eu preciso da orientação dele, por mais que eu saiba. Nós entendemos um pouco da palavra do Senhor. Eu estou dizendo nós, eu, alguns pastores, outros professores de escola dominical, porque nós estamos buscando na palavra de Deus ensinamento para passar para as outras pessoas. Mas eu não posso me subestimar. Eu não posso dizer eu sei tudo, porque eu não sei. Existem coisas que eu vou falar para os irmãos aqui que eu tenho de perguntar a outras pessoas. Pessoas veem esses vídeos e dizem assim: pô, Davi Pérez é o cara. Não, meu irmão. É não. Tem coisas que as pessoas me perguntam que eu digo: tá bom, meu irmão, a gente vai tentar responder. Eu vou correr atrás de pastores, eu corro atrás de pessoas, de teólogos, para que eles possam me explicar, para que eu possa trazer a resposta. Nós não podemos afirmar que somos o bambambam da história, não, que nós não somos. Nós somos pobres e miseráveis, mas somos ricos pela graça e misericórdia de Deus, que enviou Jesus e Ele nos salvou através do seu sacrifício. Então, em tudo nós devemos entender, como Neemias entendeu. Era um excelente líder, era um excelente governador, mas em tudo ele dizia: eu preciso do Senhor. Eu preciso da mão de Deus comigo. E a gente vai ver em outros personagens bíblicos essas questões. O desejo de participação. A conclusão do muro não foi o fim daquela missão. Os portões deveriam ser guardados e vigiados
deixando-nos a clara ideia de estarmos sempre atentos aos eminentes ataques dos inimigos. Tende bom senso e estai atentos. Está lá em 1 Pedro 5,8. Neemias nomeia algumas pessoas para funções fundamentais ao bom andamento do culto, destacando critérios imprescindíveis aos que irão exercer alguma função do reino de Deus. O primeiro deles é a fidelidade. Então foi o que ele fez. Ele disse assim, é necessário que para que pessoas que vão cumprir, fazer a vontade de Deus, vão exercer alguma função ministerial, é imprescindível a fidelidade. Pois era homem fiel e temente a Deus, característica rara em nossos dias, visto que tem a ver com convicção e firmeza. A nossa modernidade é extremamente volúvel e inconstante. O que nós vemos hoje na nossa atualidade é totalmente diferente do que as Escrituras pedem para que a gente faça. O segundo é o temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. Se você quer ser sábio, tema ao Senhor, respeite ao Senhor. Isso aqui é um tema muito interessante. Quando a gente diz temer ao Senhor, as pessoas dizem assim, é necessário ter medo de Deus. E é também essa questão. A Bíblia diz mesmo que Deus é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele mede os oceanos com a concha, os oceanos ficam na concha da mão dele. A Bíblia diz que quando Ele quer contemplar o céu, Ele olha para baixo. Qualquer ser humano, eu e você, quando a gente quer contemplar as estrelas, a gente olha para cima. Deus, quando Ele quer olhar para as estrelas dele, para aquilo que Ele criou, Ele olha para baixo, denotando que Ele é maior do que todas essas coisas. A Bíblia diz que Ele chama cada estrela pelo seu nome. Então nós temos de temer um Deus desse. Ter medo mesmo. Tá? Mas em contrapartida, a palavra temer significa respeito. Significa respeito. Quer um exemplo bem claro disso? Eu tenho 40 anos de idade. Meu pai, quando estava vivo, tinha 76. Se meu pai, já velho, cansado, eu com 40, na época quando ele faleceu, eu tinha 36 anos, 37 anos. Um cara robusto, um cara forte, com 36 anos. Meu pai com 76. 40 anos mais velho que eu. Mas se meu pai por alguma, por alguma ocasião desse um tapa no meu rosto, eu não iria dar outro tapa no rosto dele, ou não iria bater nele, porque eu tinha medo dele ou tinha respeito. Porque se fosse na questão de dizer assim, eu vou enfrentar meu pai corporalmente, ele não teria nenhuma vantagem com relação à minha pessoa. Mas eu nunca fiz isso, porque primeiramente eu tinha respeito. Era meu pai. Era uma autoridade constituída por Deus sobre a minha vida. E ele poderia bater no meu rosto, poderia, inclusive, até como nós dizemos, me dar uma pisa. Iria ficar da mesma forma, eu não iria revidar. E não porque eu tivesse, vamos dizer assim, condições físicas inferiores a ele, de forma nenhuma. Mas é porque eu tenho respeito. Eu tinha respeito. Então com Deus é do mesmo jeito. O temor a Deus é respeitar a Deus. Tá? Então nós temos aqui esses dois pontos, né? Fidelidade e o temor a Deus. Que é o princípio de toda a sabedoria, como a gente estava lendo, né? Retidão e integridade. Não podemos esquecer que quando existe o temor de Deus no coração, a obra flui e acontece com a bênção do próprio Deus. Quando a gente teme ao Senhor, as coisas fluem, aparecem, surgem de uma forma que a gente não sabe nem explicar. E a bênção do Senhor vai estar no meio. Tá? O nosso último ponto, a contribuição espontânea. Após a finalização da construção do muro, Neemias fez planos imediatos para povoar a cidade com judeus puros. A gente vai entender aqui a malícia do diabo em querer que aquele povo se misturasse, os judeus se misturassem com povos estranhos. Vamos entender mais à frente. Em outras lições passadas, nós também explicamos aos irmãos. O registro daqueles que voltaram com Zorobabel serviu de base para determinar pureza de genealogia. As consequências da miscigenação são
extremamente amargas para um povo santo, tá entre aspas aqui, um povo escolhido por Deus, e um povo que Deus separou para propósitos bem claros e definidos. Misturar-se com outros povos significaria perda de identidade e, consequentemente, de sua missão sublime. Deus o preservara no cativeiro. Assim mesmo, no pós-cativeiro, era preciso manter-se separado, a fim de que, olha aqui, 4 séculos depois, 400 anos depois, na linhagem de Davi, na cidade de Belém, nascesse aquele que era cheio de graça e verdade, no caso Jesus. O diabo queria, a artimanha dele maior, era que aquele povo se misturasse com outros povos e não conseguisse o Messias vir. Porque a própria Escritura dizia que ele seria judeu. Ele teria de ter uma linhagem, ele teria de vir de uma linhagem pura. Então, se aquele povo se contaminasse por sua totalidade, não tivesse mais a genuidade sanguínea, o Messias não iria vir. Então a ideia do diabo era justamente essa: atrapalhar a vinda do Messias. Mas servos de Deus que antecederam a sua vinda de Cristo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não permitiram que essas coisas acontecessem. Tá? A nossa conclusão: todos aqueles que não encontraram seus nomes no registro da genealogia foram considerados imundos. Todos aqueles que não estavam puros, todos aqueles que tinham se contaminado com outras pessoas, tinham mantido relacionamento com mulheres estranhas, tinham tido filhos com pessoas estranhas que não eram mulheres judias, eles foram considerados como imundos. Está lá, capítulo 7, verso 64. As pessoas que não conseguiram provar sua procedência foram excluídas de retornar como judeus. O recenseamento contabilizou um total de 42.360 pessoas que comprovaram sua linhagem para continuarem nos desígnios de Deus. À semelhança daquele grande dia do Senhor, os nomes são buscados no livro da vida, e aqueles que não foram inscritos não terão parte com ele na sua glória. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 21, 27. Por fim, o texto revela que, a começar pelo governador, houve uma liberalidade da parte do povo para com a obra de reconstrução dos muros. Nessa passagem aprendemos uma grande lição: não existe envolvimento de corpo e alma com obra se não envolvermos também o nosso bolso, nossos bens. Existe um ditado popular que diz que a última coisa que se converte é o bolso. Deveria ser a primeira. Porque se você tem, meu irmão, em seu carro, se você tem, meu irmão, sua casa, se você tem seu conforto, pode ter certeza, foi Deus que te deu, tá? Não foi seus méritos, não foi sua capacidade. Não, eu sou professor universitário, eu sou PhD, não, meu irmão. Você só conseguiu porque Deus permitiu que você tivesse aquilo ali. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Ele. Cada um contribui de acordo com o que decidiu o coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama aquele que contribui com alegria. Está lá em 2 Coríntios 9, o capítulo 7. Tá? Então, meus irmãos, essa foi a nossa 9ª lição. Tá? Eu vou estar postando esse vídeo agora no grupo Compromisso com EBD, tá? Lá no nosso WhatsApp, no grupo Intercessores, lá no Facebook. Nós vamos estar postando esse vídeo nesse exato momento. Tá? Daqui a pouquinho eu estarei postando a lição 10. A reação espiritual tem início. Texto base, Neemias 8:5. E a leitura diária, como eu falei no início da lição, do capítulo 8 ao capítulo 9 do livro de Neemias. Tá? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa estar nos abençoando.